Esse é o nosso computador. Aqui nós temos os periféricos base para que o computador funcione. Monitor, que é onde eu recebo a imagem. Teclado é por onde eu levo informações. Por exemplo, se o computador me perguntar qual é o meu nome, é pelo teclado que eu vou digitar. Mouse, mais um periférico que me permite comunicação com o computador. E esse aqui, quem sabe o nome? Quero saber se vocês estão espertos. Fala aí, será que daqui eu consigo ouvir? Não, mas se você falar, a sua mamãe vai ouvir e depois vocês dois vão saber se erraram ou se acertaram. Vamos lá? Então digam aí, qual o nome dessa máquina, dessa peça? CPU? Não. Se você disse CPU, que é algo muito comum, a maioria das pessoas chama essa peça de CPU, está errado. Mas eu vou lhe explicar o que é a CPU. Lembra que lá atrás eu falei sobre o processador? Que quando ele foi criado, inicia o processo de miniaturização do computador. O processador também é conhecido como CPU. E ele fica aqui dentro, ó. O nome dessa caixa é gabinete. Esse é o gabinete. Ele armazena várias placas e peças que compõem os periféricos do computador. Como, por exemplo, a memória RAM, que eu já mostrei, já falei para vocês lá atrás, a memória ROM, o processador, que é a CPU, tudo isso está aqui dentro. Por que o processador é chamado de CPU? Porque ele é a unidade central de processamento. Por isso, CPU. Tia, mas CPU é uma sigla em inglês. Então, seria em inglês CPU. Mas significa, em português, unidade central de processamento. E fica guardado aqui dentro. É o cérebro do computador. Essa caixinha é o gabinete. Então, os componentes base do computador: gabinete, monitor, teclado e mouse. Esses são os componentes principais do computador, os periféricos principais, periféricos base. Com ele, seu computador funciona muito bem. Vamos seguir. Periféricos de entrada. Agora, a gente acrescenta na nossa máquina uma webcam para poder capturar a nossa imagem, um microfone para poder capturar o áudio e um scanner para poder capturar a imagem, a figura, o texto que esteja impresso e que você queira colocar dentro do computador. Todos esses periféricos, webcam, microfone, scanner, são periféricos de entrada, assim como o teclado e o mouse. 1, 2, 3, 4, 5 periféricos de entrada nessa imagem. Periférico de entrada é aquele que leva a informação para dentro do computador. Periféricos de saída. Nós temos a caixinha de som, temos o fone de ouvido, temos a impressora e temos o monitor. O monitor transmite a minha imagem. A caixinha de som transmite o áudio, da mesma forma que o fone de ouvido. E a impressora imprime a foto, o texto, o trabalho, algo que você queira tirar do computador. Então, periféricos de saída são aqueles que retiram a informação de dentro do computador, que apresentam a informação de alguma forma. Imagem, monitor, áudio, caixa de som, fone de ouvido, algo impresso, a impressora. Periféricos de saída. Periféricos de entrada e saída são aqueles que permitem tanto retirar quanto inserir uma informação. A impressora, para que seja considerado um periférico de entrada e saída, ela precisa ser multifuncional. O nome é esse, impressora multifuncional. Geralmente, as impressoras de agora são multifuncionais. Aqui, nessa partezinha preta, geralmente vem um scanner acoplado. E aí você consegue abrir e fechar. Você abre, coloca a foto, fecha, aperta um botãozinho e essa imagem vai para dentro do computador. Impressora multifuncional é um periférico de entrada e de saída.
Drive de CD ou DVD, onde a gente coloca aquele CD com música ou aquele CD com fotos. O drive de entrada de DVD ou CD é um periférico de entrada e de saída. USB. USB é aquele compartimento onde a gente conecta o pendrive. Aquele compartimento onde a gente conecta o pendrive é conhecido como USB. Também é um periférico de entrada e de saída. Então eu tenho drive de CD e DVD, USB e impressora multifuncional. Se você não especificar que ela é multifuncional, se você só disser impressora, é apenas um periférico de saída. Você precisa especificar impressora multifuncional. Combinado? Então, os periféricos de entrada e saída, você já sabe quais são. Vamos seguir. Agora nós temos os periféricos de armazenamento. São aqueles que guardam a informação. Temos aqui os periféricos base, monitor, teclado, mouse e gabinete. Temos em volta os periféricos de armazenamento. Aqui estão as placas, as memórias. Lembra que eu disse para vocês que tínhamos duas memórias, a memória RAM e a memória ROM? Aqui eu coloquei mais memórias, né? Claro que dentro do computador nós temos outras placas, mas a aparência da memória RAM é como uma plaquinha dessa daqui. A memória RAM é aquela que é volátil, que quando você liga o computador ela começa a armazenar informação e quando você desliga ela perde, essa informação se apaga. E a memória ROM é aquela apenas de leitura. Ela tem informações ali dentro, o computador faz a leitura dessas informações para que ele funcione bem, mas você não consegue apagar o que está ali. Aquela informação é apenas para leitura. Como é que funciona a memória RAM? Assim que você liga o seu computador, você tenta acessar a internet. A primeira vez que você tenta acessar a internet, demora um pouquinho, porque a memória RAM está aprendendo, está recebendo o caminho para poder acessar a internet, para poder abrir aquela página na web. A segunda vez que você tenta abrir a página na web, seu computador está ligado, você já abriu uma vez, agora você vai abrir a segunda vez. Ela abre um pouco mais rápido. Por que ela abre um pouco mais rápido? Porque o caminho para chegar até essa página já está salvo lá na memória RAM. Se você está mexendo no seu computador e quer utilizar o Paint, abriu o Paint, clicou lá e abriu. Da primeira vez, ele vai demorar um pouquinho. Da segunda vez, ele vai abrir mais rápido, porque o caminho também foi salvo lá na memória RAM. Como ela já tem o caminho de acesso a esse programa, ela vai abrir mais rápido. Ela não precisa procurar, ela já sabe aonde ir para abrir esse programa. Mas, quando você desligar o computador, todas essas informações vão se perder. E quando você ligar novamente, ela vai gravar novamente o caminho e o processo torna a acontecer. A memória RAM é volátil. Toda vez que você desligar o computador, ela vai se apagar. A memória ROM é apenas leitura. Existem informações ali, o computador faz a leitura dessas informações, mas você não apaga essas informações. Não é esse o objetivo dessa memória. É uma memória de armazenamento. As duas, um periférico de armazenamento. Aqui nós temos a mídia de CD ou DVD. A mídia de CD ou DVD é onde tem a música, onde tem as fotos do casamento da mamãe e do papai. Ela nós inserimos aqui no drive de CD e DVD e temos acesso a essas informações que foram armazenadas aqui. Como ela guarda informações, o CD, a mídia, o DVD, eles guardam informações, são caracterizados como periféricos de armazenamento. Pendrive, da mesma forma, eu conecto ele aqui na USB e eu consigo retirar ou inserir informações nele. Deixo guardado ali dentro trabalhos, fotos, vídeos, textos, papéis que eu tenha construído, imagens que eu tenha construído no PowerPoint, enfim, eu deixo guardado
documentos que eu tenha interesse dentro do pendrive, por isso um periférico de armazenamento. E a gente chega ao término da nossa aula de hoje. Você descobriu que o computador surgiu há muito tempo atrás, que tudo começou com o objetivo de realizar cálculos. As primeiras ferramentas, os primeiros instrumentos utilizados eram as mãos. O tempo passou, a sociedade começou a utilizar o ábaco e Blaise Pascal traz uma inovação que é o computador, que naquele momento realizava apenas cálculos matemáticos. Era uma máquina enorme que pesava cerca de 30 toneladas, precisava de uma sala de mais ou menos 180 metros quadrados e deveria ser muito quente lá dentro, enfim, aquelas válvulas queimavam com muita facilidade, era difícil descobrir qual válvula tinha queimado, era uma máquina muito rudimentar. Mas o tempo passa. Na década de 60, o microprocessador, que também é conhecido como CPU, ou cérebro do computador, é criado e as máquinas começam a diminuir de tamanho até que tem esse formato que conhecemos hoje e chegam à nossa casa. A partir desse momento a gente começa a falar sobre hardware e software. Hardware, tudo aquilo que eu posso tocar. Software, os programas, as imagens que eu tenho no computador, a alma do computador. O hardware se divide em periféricos. Periféricos base para que eu possa utilizar meu computador. Monitor, teclado, mouse e gabinete. Gabinete é aquela torre ou mesa que armazena outras peças dos periféricos, do hardware, mas tem dentro de si a CPU, mas não é a CPU, é apenas um gabinete. Existem os periféricos de entrada, de entrada e saída e de armazenamento. Esse é um resumo do que nós vimos hoje. Eu tenho uma tarefa para você e espero que você cumpra ela. Você vai digitar aí nos comentários 3 dos periféricos. Um de entrada, um de saída e um de armazenamento, respectivamente. Ou seja, nessa ordem. Entrada, saída e armazenamento. Espero que você tenha gostado da aula. Nos vemos na próxima aula e eu espero ver o comentário aí na aula de hoje com a sua resposta. Um grande beijo, tchau, tchau!